a gente peguei gosto. Eu tava vindo ali naquele esquema de fazer lives 2 vezes por semana. Quero voltar, vou até definir com vocês como vão ser os próximos passos. E esse vai ser o primeiro dessa série de relatos de amamentação. Daqui a pouco, deixa eu avisar aqui o pessoal. Jane já tá aqui. Deixa ir entrando mais gente. Oi, Jane, deixa eu te chamar aqui. Cadê? Aqui. Vamos, deixa eu ver como é que tá minha internet hoje. Que ela andou... Ai, tá ótimo. Oi, olá, Oi, boa meu, noite. boa noite, tudo bem? Saudades de você. Pois é, tá um pouquinho escuro aí, você tá conseguindo me ver bem? Deixa eu ver se eu te enxergo Tô melhor. assim, e por aí. Pronto, Tô enviando aqui os tá tudo aviãozinhos ótimo. para amigos. Mande aí pra todo mundo. Quem estiver entrando agora, gente, boa noite, Neide, boa noite, Verena. Mandem aí a live, clica aí nos aviãozinhos e vai distribuindo aí pra galera. Que a gente já vai começar nosso bate-papo. Vamos dar mais um tempinho para ver se o pessoal entra. Cadê Pedrinho? Pedrinho dormiu, graças a Deus, deu uma folga para a mãe, né? Adivinhou, Imagina, nunca bem dorme nesse horário. Hoje dormiu. Deu uma na folguinha para hora a mãe certinha. hoje. Que lindo! Como? É, é um Falhou um fofo, viu? pouquinho. Uma abençoada. É um sapeca, muito fofo. Deixa eu só, eu acho que eu vou ligar aqui o. Gente, quem está assistindo, vocês estão conseguindo ouvir bem? Estão vendo bem? Como é que está aí a transmissão para vocês? Eu acho que o vídeo de Jane deu uma pausa agora, não sei se foi o meu. Alguém coloca aqui nos comentários. Deu uma pausa aí. Eu Você mudei a transmissão, botei no 4G, acho que vai mais rapidinho. Pronto. Então tá ótimo. Deixa eu ver quem é que tá mais entrando. Boa noite, todo mundo que está entrando. Coloque aqui o comentário se vocês estão ouvindo bem, se está tudo bem. Tava travando, né, Berereu? Eu não sei se agora vai melhorar. Aqui para mim agora tá ótimo. Não tô ouvindo mais, não tô vendo mais travando não. Sônia disse que tá ouvindo bem. Obrigada, Sônia. Oi, É, Érica, boa noite. oi. Essa As galera tá meninas, toda aí hoje. a galera tem que me ver, né, nesse isolamento, a gente social, a gente só se vê através de live, né? Pois é, eu estava achando ótimo esse negócio de live. Eu lancei um Sim. programa e aí, eu acho que melhorou se você acender a luz. Melhorou? Quando você acendeu a Alô? luz, melhorou. Pronto. Acho que ficou melhor Deixa eu assim. ver se eu volto aqui. Ficou? Pronto. E é a forma da gente conversar com as pessoas, né? Bater papo e, É verdade. enfim, socializar para quem está ainda isolado. Verena disse que tá ok, então tá tudo ótimo. Então vamos começar, né? Boa noite, todo mundo que está aqui. Hoje a gente vai Ajeitar a cabeleira, conversar, que já né? tá grande, né? Oi? Ajeitar a cabeleira, que já tá grande. Pois é, tá linda. E aí a gente vai começar hoje essa série a partir da sua história, né? Que a gente ficou pensando numa forma de trazer isso para o mundo. Você disse que tinha esse interesse de compartilhar a sua história com outras mulheres para inspirar mesmo as pessoas, porque é realmente uma história muito inspiradora. E eu fiquei pensando nisso e eu decidi lançar uma série de relatos de amamentação, né? Então, você vai ser o primeiro relato de uma série. Então, a gente está agora no Outubro Rosa. A gente vai trazer a sua história, que tem muito a ver, né, com esse mês que é dedicado a gente dar visibilidade ao câncer de mama. E a sua história vai trazer isso para a gente, mas a partir daqui eu quero contar outras histórias de outras mulheres também inspiradoras. E quero convidar já todo mundo a seguir o seu perfil. Fale aí um pouco que você começou o perfil hoje para compartilhar mais. Pois é, Dai. Coincidentemente, hoje faz um ano, né, que eu tive a descoberta do CA de mama. E aí já tem um tempo que eu venho trabalhando isso. Eu acho que desde o início da minha jornada, eu tive muito, assim, eu tive bastante ajuda de outras mulheres. Eu fui pesquisar, lógico que a gente encontra casos realmente mais tristes, né? Mas assim, eu tive muita força
né, através de relatos de outras mulheres. E, assim, foi surpreendente para mim, porque eu sempre tive muita resistência, né, na questão da medicação, que é a quimioterapia, que é a parte mais pesada do tratamento. E aí eu fui vendo relatos leves de pessoas que passaram por isso, dicas, e fui fazendo, e foi acontecendo, assim, uma coisa bem tranquila. E aí eu consegui, né, de fato, passar por todo o processo de forma mais leve. Então agora eu quero muito poder, né, passar também a minha história. Eu fiz as fotos durante o processo, alguns vídeos, né, para justamente poder contribuir com algumas mulheres, porque a gente sabe que é uma doença muito recorrente, é uma doença que está aí, né, infelizmente, um número alto, né, de mulheres com câncer de mama, muito comum mesmo, e a gente é tomada assim de repente, acontece, né? E aí é o arroba como me curei, né? Eu iniciei hoje, até postei uma fotinha, mas eu vou alimentando. Já vi que você está seguindo, né? Já E comecei a seguir. Me lembre aí qual é o perfil, porque eu vou colocar aqui nos comentários. É como eu me curei, né? arroba como me curei. Como me curei. Curei. Vou colocar aqui e vou Sim. fixar o comentário para as pessoas seguirem seu perfil e acompanharem essa história, porque é fantástico. E eu não sabia que estava fazendo hoje, mano. Foi coincidência mesmo, a gente não falou sobre isso. Depois que você postou, que eu falei, nossa, gente, que coincidência, né? A gente decidiu por essa data. E eu queria que você começasse a contar de antes, né? De antes da gestação, assim, como é que foi a chegada de Pedro na sua vida? Como é que foi essa receber, né? Esse bebê desde o comecinho, para depois a gente ir seguindo para chegar até aqui hoje. Pois é, daí então, assim, Pedro não foi planejado, né? Eu já venho, assim, de uma jornada muito corrida de trabalho, então meu foco sempre foi o trabalho, né? 24 horas trabalhando. Quem me conhece sabe que essa loucura mesmo. Então, trabalho atropelando, tal, tal. Apesar de já estar, assim, bem no limite da gente começar a planejar alguma coisa, mas eu sempre fui postergando o máximo que eu pude, né? E aí eu senti, no banho, né? Tomando banho, eu senti um nódulo na mama. E também deixei, né? Todos os dias eu tinha cliente para atender, marcava mastologista, desmarcava, amanhã eu vou, depois de amanhã eu vou, e fiquei nessa história aí de amanhã e depois. Só que aí a menstruação atrasou, né? Quer dizer, um mês antes de eu descobrir que estava grávida de Pedro, eu fui. Eu sentia a mama muito inchada, né? E dolorida. Então eu tocava e sentia aquela dor muito, muito intensa. Só que aí a gente começa a pesquisar na internet. Aí, o câncer não dói, câncer não, é isso, aquilo não dói, não, né? A gente vai ficando mais tranquilo, né? Aí deixei mais um mês. Posterguei para ir no mastologista mais um mês. E aí, quando a menstruação não veio, no mês seguinte, aí eu digo, não, epa, tem alguma coisa errada, porque sempre foi aquela coisa certinha, né? Atrasou, então eu digo, não, deixa mais uma semana, eu vou no ginecologista para pegar toda a parte de exames e tocar, né? Então, quando eu fui no ginecologista, ele me pediu a bateria de exames, e nesse dia eu descobri que eu estava gestante, né, de 3 semanas, e também estava com um nódulo de mama. E assim, na verdade, eu só fui ver o nódulo por conta da gestação que atrasou, né? Então, possivelmente, eu iria continuar postergando mais ainda aí Postergando. da mastologia. E eu tinha marcado algumas vezes, já tinha desmarcado, e ficava sempre nessa, né? Porque, assim, tinham apenas 8 meses que eu tinha feito todos os exames. Então, tinha feito todos os exames de rotina e não tinha dado nada. Então, assim, eu pensava, não, deixa eu chegar mais próximo de um ano, que aí eu vou, né? E aí surgiu o nódulo, eu fui ficando, dizendo, amanhã eu vou, e pronto. E aí foi passando. E aí o Pedro veio para eu poder ir cuidar disso, né? Veio me alertar que eu precisava ir ao médico. E foi assim que ele apareceu na minha vida, né? E foi então as E, duas notícias assim ao mesmo tempo, praticamente. exatamente, exatamente. No dia que eu fui ao ginecologista, que ele pediu os exames, eu já marquei tudo, já fiz ultrassonografia, e no mesmo dia que eu fiz a ultrassom, né, para ver que eu ouvi o coração do bebê, ele fez já o da mama, e já meio que assim na sala eu já senti aquela coisa estranha do médico, né? Foi aquela felicidade que eu tive de ouvir o coraçãozinho batendo e tal, porque nunca tinha pensado em ser mãe, não foi planejado, né? E assim, toda coisa que eu passei durante a amamentação, que você sabe, foi justamente pela falta de planejamento durante a gestação, né? Porque eu não tinha assim uma certeza que eu ia poder amamentar.
né? Todos os médicos me diziam que eu não poderia amamentar, né? E assim, até no dia que eu fui receber o diagnóstico, eu tive a triste experiência, eu digo assim, né, de conversar com a mastologista, ela me falou assim que eu tinha que escolher entre o bebê ou a mama. Imagina, então aquilo para mim, assim, eu só Nossa, pensava em poder amamentar meu filho. Eu fiquei viajando, poxa, como é que vai ser isso? Sem um peito, com um bebê, então assim, foi mil coisas ao mesmo tempo, né? Mas aí Deus vai abrindo os caminhos, a gente vai conhecendo pessoas realmente experientes, né, comprometidas com a medicina. E conheci um médico bacana que disse: não, seu caso a gente vai. Apesar de ser um tumor raro, né, que foi um tumor raro para minha idade, ele disse que eu não precisaria tirar a mama. Então só ali eu já fiquei muito feliz. sim. Só que nem o próprio médico mastologista me deu garantias que eu iria amamentar, né? Ninguém sabia, assim, era uma vontade muito grande que eu tinha, né, desde o início. Eu achava que era aquela coisa mágica de chegar, colocar o bebê já vai mamar. Eu ficava viajando, né? Que não é nada disso, né? A gente vai vendo depois como é. Quer dizer, quando a gente não tem orientação, no meu caso, né? Porque eu não tive orientação nenhuma até então, não tinha tido. E pronto, aí depois, durante o processo todo da químio, né? Que eu fiz a químio e tal, aí mantive a mama, fiz a cirurgia local, e aí foi que eu descobri, já próximo de ter o bebê, que poderia amamentar, né? Tive essa E notícia boa. a químio, Jane, ela foi feita desde o começo da gestação, porque tem algumas questões, né, em relação ao tratamento durante a gestação. Como é que foi esse É, acompanhamento médico com você, né, para que acontecesse tudo da melhor forma, né? Pedro nasceu muito saudável, você conseguiu fazer o tratamento durante a gestação. verdade. Assim, esse médico que me atendeu, ele é uma pessoa, assim, muito experiente. Então, desde o primeiro momento, ele falou assim, ó, gente, a gente vai seguir os passos, tá? O primeiro passo é o seguinte, a gente vai esperar completar 3 meses do bebê, que ele vai formar, né? Daí a gente vai fazer a cirurgia. Você vai fazer a cirurgia, depois a gente vai começar a quimioterapia. E aí eu ficava, meu Deus, eu não quero fazer quimioterapia, eu não tomo nenhum remédio para dor de cabeça, eu ficava naquela, né, a gente pensa em milhões de coisas, né? O cabelo vai cair, eu vou ficar careca, como é que vai ser? É um turbilhão de emoções, né? Só que aí, o que ele fez comigo? Ele fez, olha, a gente vai por etapas. Então, eu fiz a cirurgia primeiro, já sabendo que eu ia iniciar a quimio, né? Logo em seguida. Então, esperei completar 12 semanas de gestação para iniciar a quimio. Então, foi logo no início de janeiro, já grávida, com 3 meses. Aí a gente começou que já é um período seguro, né? O bebê já formou, já não tem, assim, digamos assim, os riscos são menores, né? De formação dos principais órgãos. Ele já está formadinho, só vai desenvolver, ganhar peso. E foi daí que eu comecei o tratamento, né? Todo o tratamento da químio, que foram 12, 16 sessões, né? E, e assim, por que é que eles diziam que você não podia amamentar, né? Porque o tratamento da químio foi feito durante a gestação, então quando o Pedro nasceu, você já não estava mais em tratamento de químio, não foi isso? Você tinha feito Eu terminei, na a verdade. cirurgia foi só num quadrante, né? Isso. No quadrante superior. No quadrante superior, exatamente. Na verdade, assim, a minha gravidez ia terminar na conta certinha com o tratamento da químio, né? Então, não sabia. A própria oncologista, né? Ela me falava assim, olha, Jane, eu ficava, e aí, eu vou poder amamentar? Ela, calma. Não, primeiro a gente tem que salvar a mãe de Pedro. Depois a gente vai ver essas questões, né? A própria ginecologista que me acompanhou, a obstetra, falou para mim que eu não iria amamentar. Ela falou, olha, você não vai amamentar por conta da qualidade do leite, né? Porque dizia que o processo de químio a gente tinha que demorar um período para o organismo se restabelecer, você ganhar imunidade de novo. Então, tem todo um processo que você vai tendo que fazer para poder voltar a ter uma imunidade melhor, né? Porque durante a amamentação a gente cai muito também a questão da imunidade, né? Quer dizer, a gente cede para o bebê, né? Os nossos benefícios. E aí, uma dessas situações seria a qualidade do leite em relação ao processo químico que eu vinha tendo, né? Então, assim, 2 semanas ou 3 semanas antes de eu conseguir ter o bebê, ela falou comigo, a oncologista, olha, eu vou te liberar da última sessão para que você possa amamentar, porque ela sabia que era um sonho que eu tinha, né? Então, aí eu ficava ali todo dia, quando a gente ia para consulta, e aí, doutora, eu vou conseguir amamentar? Ela, calma, calma, vamos para frente. Aí eu ficava naquela, né? Tomei algumas injeções para a imunidade não cair, né, durante o processo inicial, que a gente chama de quimio vermelha, né, que é aquela quimio. Aqui tem o processo mais punk, digamos assim, que aí cai o cabelo e tal.
A gente faz quinzenal. A minha, ela normalmente é quinzenal. Quinzenal não, de 20 em 21 dias. Né? Por conta do meu prazo da gestação, para conseguir parir antes de terminar o tratamento, eu tive que fazer 15 em 15. Então, para mim, o processo foi mais, digamos assim, mais pesado, porque o Pesado, né? tempo de ação. Exatamente. Mas aí, para compensar isso, ela fazia a aplicação das injeções para a imunidade não baixar. E aí eu consegui seguir o tratamento certinho e fui liberada da última sessão para ter feliz, para poder amamentar, que era o que Uhum, era o meu sonho, né? O que eu queria. sim. E como é que foi sua gestação, Jane? Como é que foi, assim? Qual era a sensação? Você conseguiu curtir? Como é que foi a sensação de estar grávida, mesmo passando por todo esse turbilhão, toda essa insegurança? O que é que você pode contar pra gente de como foi o período de gestação? Assim, ó, foi muito difícil, de verdade. Era sempre muito tenso eu ir nas ultrassons, né, para fazer acompanhamento. Quando eu fazia químio, aí às vezes o bebê não mexia, eu já ficava, né? Meu Deus, o bebê não tá mexendo, a gente já fica naquela situação. E a Uhum, grande parte dos meus amigos só souberam bem depois. Tá? É tanto que eu fiz uma festa, né, de aniversário, e aí foi que eu comuniquei que estava gestante e tal, para poder falar com todo mundo, mas eu demorei bastante, né, para poder falar da gestação, justamente por conta do tratamento, porque eu não quis criar aquela, digamos assim, expectativa, porque a gente não sabe, né? A própria oncologista me deixou no sim, escuro. Sempre que eu conversava com ela, ela me dizia, calma, primeiro a gente vai salvar você, a gente vai te tratar, depois o bebê. Então sempre era aquela situação que eu não consegui viver aquela coisa de gestação, né? De fazer fotos, de tudo, por dois motivos. Primeiro, pelo processo que a gente passa realmente, né? Que é bem, digamos assim, desgastante, né? Então você tem muitas coisas durante o processo da quimio que vem à cabeça, né? E o planejamento de poder estar tranquila, né, para fazer tudo. Então, praticamente a minha gestação foi voltada para o tratamento, né? Foi sim. voltada para o tratamento da quimio mesmo. Então, eu não tive essa coisa, né, de toda mãe tem, né, aquela coisa do bebê. Acabou que ficou muita preocupação em cima do motivo que era também a gestação, né? Sim. É meio que você fica Fábio, assim, né? Você tá para que tudo dê certo, mas nem os próprios médicos eles conseguem te assegurar que tudo vai ser perfeito, né? sim. Fábio está aí assistindo, e ela disse que ele disse que a foto de vocês ainda vão fazer. Tá prometido, Ah, vai ter o ensaio. eu fiquei devendo para ele as fotos, fiquei devendo para um monte de amigos, porque hoje é uma live assim que eu estou fazendo com você, a primeira vez que eu falo sobre o assunto, né? Porque eu demorei um tempo até terminar todo o tratamento, todo o processo, mas era uma coisa que eu queria muito. Então, muita gente está sabendo hoje que eu passei por esse processo, né? Inclusive da Sim. gestação também, né? Então, é surpresa meio para muita gente, né? E tem um monte Esse de gente processo. querida aí. Os comentários estão, né? Todo mundo com muito carinho por você, né? Acho que todo mundo aqui tá aproveitando mesmo para matar essa saudade e A para saudade. aí mexer em É, você. é. Com essa pandemia, fica todo mundo, quando é que eu vou te ver? Eu digo, calma aí, mais um pouquinho, a gente vai poder visitar, vai poder se ver, se abraçar, né? Se Deus quiser, vai acabar tudo isso. E ainda veio a pandemia, né? Pois é, Tipo assim, peguei não estava no precisava, meio do né? processo, não precisava tanto, né? E aí a gente acabou ainda passando por esse, né, isolamento total, que tivemos realmente que ter o cuidado redobrado, né? Por Sim, conta da imunidade, por conta de tudo. Foi assim, ele nasceu no pico da pandemia, né? No auge, assim, de casos. Então, foi pauleira. imagino. Foi bem... E o nascimento dele, Jane, como é que foi? Assim, porque assim, a gestação conturbada, faltando um mês, você já soube que estava, né, que talvez pudesse amamentar, já estava mais liberada, né, com essa possibilidade. Como é que foi o nascimento mesmo? Como é que foi receber ele? Finalmente conseguir se vincular, né, com aquele bebê que estava chegando. Conta pra gente um pouquinho dessa chegada dele. Pois é, então, assim, quando faltava um mês para o prazo, terminou minha quimio, eu tinha algumas semanas para descansar. E eu soube essa feliz notícia que eu ia poder amamentar, então fiquei muito feliz. Aí finalmente eu comecei a curtir, fazer fotinhas, essas coisas, né? E esse acompanhamento todo. E aí a gente combinou para fazer a cesárea, e as pessoas me perguntam: e aí, seu parto, foi normal ou foi cesárea? Eu digo: foi as duas coisas, né? Metade de cada, porque eu estava marcada com ele de vir num dia, já estava tudo certinho no hospital. Ele antecipou a noite, entrei em trabalho de parto.
Fiquei a noite toda sofrendo, dilatei e tudo, mas ele estava sentado, né? Ele estava sentadinho, então não Pélvico. podia ser normal. Pélvico, isso. Mas assim, foi maravilhoso recebê-lo, né? Na verdade, foi uma alegria e cheia de medo também, né? Porque naquele momento que você, meu Deus, e agora? Tipo, agora que, sabe? Eu costumo dizer que, por exemplo, tudo que eu passei, eu sempre digo isso, tudo que eu passei durante a quimioterapia, cirurgia, que eu não pude tomar antibiótico por conta do bebê, foi no cru mesmo as dores que eu senti da cirurgia, né? Então, como eu fiz axila, doía muito, repuxava, enfim. Então, assim, tudo que eu passei, eu costumo dizer que não é nada perto do processo do puerpério, né? Depois. Tipo, é muito punk. Então, eu tinha aquela situação assim na minha cabeça que ia ser uma coisa e foi. Quando eu cheguei em casa da maternidade, eu pensei, meu Deus, e agora? Eu tenho um bebê, e agora? Pra onde é que eu vou? Né? É É isso muito que eu fico difícil. pensando. Eu fico pensando, Jane, porque quando a gente não está passando por uma situação limítrofe como essa que você passou, a gente tem durante toda uma gestação uma preparação, pelo menos, né? Abrindo espaço na vida e pensando como é que vai ser. Você não teve como se preparar, porque você estava focada, sua energia estava toda focada na sua saúde, né? E de repente você foi lançada aí nesse puerpério, feliz da vida porque ia poder viver ele com toda a sua plenitude, mas tendo que se deparar com toda essa realidade de vez, né, sem ter tido aquela, né, preparação de ir abrindo espaço para isso. Então, imagina como é que deve ter sido difícil. E você tinha algumas Sim. dificuldades de amamentação, né, no começo. Você tinha uma anatomia que não. Como é que foi essa amamentação? Oi. Agora que voltou. Uma travadinha, mas voltou. Então, assim, o primeiro baque foi na maternidade, né? Porque quando eu fui receber o Pedro para amamentar, eu já soube que o meu bico era um bico que não tinha um bico invertido, né? Me disseram isso, tem um bico invertido, é duro e tal. E aí eu já comecei a ficar, ai, meu Deus do céu, gente, como que vai ser isso, né? Não conseguia amamentar e aí já recebi a mamadeira, né? Do esqueci até o nomezinho, da fórmula, né? Já para ele poder mamar, e ele feliz pegou. E eu mais feliz ainda porque ele estava sendo alimentado e achando que estava tudo, tipo, pô, perfeito, né? E aí vou tentando, aí foi todo um processo, porque aí foi que a ficha caiu realmente, né? Da situação que eu estava vivendo ali, que é muito complicada, essa questão da amamentação, é muito complicada. A gente, antes que passa pelo processo da gravidez, Tá a gente falhando um pouco, Jane, a sua. tá falhando? Tá Deixa travando eu um ver aqui. pouquinho. É. Deixa eu só desligar aqui as Deixa coisinhas, eu, deixa eu ver se. aproveitando para ver aqui os comentários, enquanto você falando aí. Ai, todo mundo cheio de elogios para você. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Gente, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, a Jane está aqui para isso, né? Ela trouxe aqui nos deu essa honra de estar aqui pela primeira vez contando a história. E o objetivo dela é compartilhar mesmo essa história, então podem perguntar. Pronto, eu acho que já foi. Aí você estava falando em relação ao seu anatomia, né? Que tinham te dito que você tinha um mamilo invertido, que tinha uma areola, né, muito rígida. Exatamente. O processo foi todo esse, né? Quando eu cheguei em casa, foi que eu me deparei com toda essa E aí lá no situação, né? hospital eles já deram, travou, a gente não conseguiu ouvir. Começaram a dar o leite artificial na mamadeira, na chuquinha. Foi. No hospital já me indicaram isso, né? Olha, você pode dar o leite, né? O leite artificial direto na mamadeira. Inclusive, você pode tirar seu leite e dar na mamadeira. E em nenhum momento, assim, eu fui incentivada a continuar a questão da mama, né? Realmente parece que aquela situação, assim, não, nem culpo eles, né? Eu acho que a falta de preparo mesmo, da orientação para a mãe, né? De você manter ali até você conseguir, porque realmente aquela questão é muita força de vontade, a amamentação, né? E a técnica também, né? Que aí você descobre, assim, a gente só descobre a ser mãe sendo mãe, digamos assim, né? Sim. Por mais que você leia N coisas, assim, aí depois que eu cheguei em casa eu comecei a pesquisar várias coisas, recebi dicas de alguns amigos, que aí foi quando eu conheci você, seu canal, e foi facilitando para mim o entendimento da necessidade, dos benefícios da amamentação em si. Não era só do leite, não era só tirar o leite e dar para ele na mamadeira, né? Era todo o processo dele, né, a sucção, enfim, então foi a partir daí que eu comecei a perceber como era importante para mim aquele processo, né? Também de amamentação. E aí logo em seguida veio a Érica radioterapia, tá, né? Érica tá perguntando aqui, só antes de você continuar, se você precisou retirar a mama. Não, Conta, graças a conta como é que foi a Deus. sua cirurgia.
A minha cirurgia foi só o quadrante superior, onde estava localizado, De uma né? Eles mama, né? foi a mama direita. E aí, durante o processo da cirurgia, ele aguardou, fez a biópsia, faz a biópsia na hora, né, para saber se existem mais outros locais que o câncer esteja, né? Graças a Deus ele estava bem localizado. Então, fez a cirurgia no quadrante e fez já a reconstrução da mama. Então, já fiz a reconstrução da mama junto com a cirurgia no mesmo dia, né? Graças a Deus, assim, estava bem localizado, foi uma coisa que eu descobri bem rápido, né? Porque o tipo de câncer que eu tive é bem agressivo, inclusive, né? Então, de um mês para o outro, é tanto que tinha menos de 8 meses que eu tinha feito os exames e ele surgiu já no nível, ele veio no estágio, já descobrindo estágio 3, né? Que já é um estágio um pouco mais, assim, né? Mas, graças a Deus, ele ainda estava ali localizado. Então, E aí a cirurgia... anatomicamente, só para entender, anatomicamente só mexeu naquele quadrante. A estrutura do restante da mama estava mantida e a outra mama também estava totalmente mantida, né? Não tinha, né? Não tinha nenhuma alteração. Então, você passou por tudo isso, estava ali pronta para amamentar, né? Sua mama funcionando, digamos assim, e chegou na hora do gol, né? Ali no começo, as informações desencontradas, o manejo, né, não adequado nesse começo de estabelecimento da amamentação, e aí já entrou mamadeira, né, já vem ali algumas intervenções que acabam atrapalhando um processo que você lutou tanto para conseguir, né? Tipo, você estava ali Pois vencendo um é, o meu tratamento de sonho... câncer para conseguir. Pois é, lutei tanto, né? Rebati tanto com a médica, com o oncologista, todo dia eu infernizava ela, olha, eu quero amamentar, mas eu quero amamentar. Eu saía de lá chorando porque ela me dizia isso, olha, você não vai amamentar. O que mais me derrubava era isso aí, sabe? Foram duas situações que eu fiquei mais, assim, bem caída durante o tratamento. Foi saber que eu, no início, logo no primeiro dia, que eu ia ter que tirar a mama, e o outro foi saber que talvez eu não pudesse amamentar. Então, eram duas coisas que mexiam muito comigo, essa questão da amamentação, né? E aí depois o que era o sonho para mim da amamentação virou o pesadelo da amamentação, né? Mastite, porque aí eu tive mastite, porque não tinha manipulação correta da mama, usava o bico de silicone, porque ficavam me dizendo, né? Olha, usa o bico de silicone, usa não sei o que, tudo que você pensar na vida, eu fiz para tentar amamentar essa criancinha. Foi assim, uma loucura, sabe? Liguei para o banco Neide de está leite aqui. perguntando com quantos dias você pôde dar mama direto para Pedro Gabriel? Assim que Já nasceu, ele pude, já veio assim, para o seu peito, né? veio normal. Só que aí eu não conseguia amamentar, né? Por conta da questão da anatomia mesmo da mama. Não fui preparada, digamos assim, né? Durante o processo da gestação, eu não tive esse acompanhamento, essa orientação, porque eu estava tão foco. Na verdade, eu não tinha nem esperanças, né, de amamentar. Então, por isso que eu não focava muito nessa questão da amamentação. Então, isso eu vim ter depois, né? Que ele já chegou com quase 2 meses. Foi que eu consegui reverter ainda, assim, aos trancos e barrancos, ele pegar na mama. Porque até então foram 2 meses de muita luta, sabe? De peito inflamado, muita mastite, pressão caía, eu ficava arrasada, assim, de dores no corpo. Parecia que eu tinha levado uma surra. Eu digo, cara, nem na quimioterapia eu ficava dessa forma. Né? O leite é uma coisa Pois é. assim, sabe? Incrível, é incrível. Porque o que, que acontecia? Se não estava mamando direto no peito, se ele não estava conseguindo extrair esse leite acumulado ali fazia inflamação, formava mastite, né? Então tinha essas questões todas. E ele, com aquelas intervenções todas de mamadeira, de bico de silicone, com tudo que você estava tentando fazer para alimentá-lo, né? Óbvio, porque a prioridade é a alimentação da criança, então tudo aquilo ia dificultando dele aceitar a fazer as tentativas no peito e, se possível, dele mamar no peito, né? Então, quando você me procurou, acho que você me encontrou na página do Insta, né? Começou a acompanhar e De mandou uma amiga, mensagem, foi uma amiga. É contou um uma pouquinho amiga da que eu sua vi lá, história. tomando banho com o bebê amamentando, falando de você. Eu fiquei louca. Eu digo, meu Deus, eu preciso dessa pessoa urgente na minha vida. Porque eu já tinha ligado para o banco de leite, até de Brasília eu liguei. Aqui em Salvador, infelizmente, o banco de leite não funciona. Eu liguei várias vezes, não sei se por conta da pandemia, né? Não consegui atendimento de jeito nenhum. Então, liguei para Brasília, que uma outra amiga me indicou que lá eles tinham atendimento e tal, mas também não consegui. E assim, Pedro, ele criou a versão peito. Quando eu colocava ele sentado para ele tentar amamentar, ele já gritava, escandalizava. Então, ele criou a versão total
a hora da mama, né? Então foi muito difícil. É tanto que, assim, durante todo o processo, eu nunca liguei para minha mãe chorando, mas nesse dia eu liguei chorando. Ela me disse que nunca esqueceu isso, porque como ela não pôde vir me ajudar, então a gente ficou, né, de longe. E aí eu não tava aguentando esse dia, eu liguei, mãe, pelo amor de Deus, não tô aguentando. Aí desabei, comecei a chorar, aí falei do peito, aquela, minha filha, é assim mesmo, vá tentando devagarzinho. Então a mulher se desmontou ali naquele momento, sabe? Fui Uhum. forte durante tudo que eu pude, mas a questão do aleitamento foi tenso, né? Foi assim o que me desmontou total, foi a amamentação. É É. incrível, O né? Mas puerpério faz assim, isso com a gente. O puerpério é, faz isso com a gente porque... E também era o momento em que você podia se permitir, né? Você já tinha chegado até ali. Você já estava ali vivendo isso que você se propôs a viver. Você já tinha conseguido vencer, né? Já tinha passado, acordou, né? Se você precisar ir atender ele, pode ficar à vontade. já tem uma A pessoa Fábio está aí, né? já cuidando. Pronto. É, Então, assim, era um momento em que você podia se permitir, né? Fraquejar, você já tinha sido forte esse tempo todo. Mas, assim, aproveitar para dizer, Jane, o quanto eu te admiro, porque não é fácil reverter um processo que vocês já estavam vivendo, dessa aversão ao peito, né? Da confusão de bicos, dele já estar acostumado a tomar leite na mamadeira e voltar a aceitar a sua mama, que já não tinha aquela anatomia favorável, como você falou, e a sua persistência, né, a sua vontade de fazer dar certo, nossa, aquilo me mobilizava também, sabe, me emocionava de verdade, porque precisa de muita força de vontade, precisa muito querer, e você quis, vocês conseguiram, né, você e Pedro, porque ele também foi um verdade. fofo. Eu lembro de uma mensagem que você me mandou depois da primeira consulta, né? A gente tinha conversado, você disse, ele já está 10 dias sem pegar o peito, não consigo colocar ele para mamar. E a gente terminou a consulta, depois você me mandou, Dai, eu deitei na rede depois com ele, e ele pegou os dois peitos e mamou. Eu chorei, aqui já tô chorando de novo. Porque, enfim, obrigada por ter, né, me procurado, me permitido viver isso com você, e parabéns, parabéns mesmo, te admiro demais. E obrigada por estar aqui também inspirando tantas outras mulheres, porque a gente não passa só dificuldade em relação à saúde, ao puerpério, né? Eu acho que todo mundo que está passando por alguma dificuldade na vida agora pode se inspirar na sua força, né? E na sua gentileza com você mesma, porque você é essa mulher delicada, né? Uma mulher sensível, uma mulher de muita luz, né? E que conseguiu passar por esse turbilhão de uma forma fantástica. Mas enfim, pode voltar agora que você estava falando. Você estava contando desse processo dele, né? De, Então, de não assim, querer pegar a mama. ele não queria de jeito nenhum pegar. Então, assim, aquilo me deixava com muita aflição e me gerava, assim, foi um processo realmente que eu fiquei muito delicada, foi o processo da amamentação. Né? Eu me via assim muito, eu dizia, meu Deus, tipo, tudo que eu podia fazer ali, eu botava de um jeito, botava em pé, botava todas as posições, ele não queria de jeito nenhum, e aquilo ia me frustrando, né? Eu começava a ficar frustrada, eu falei, não, eu não acredito que eu vou passar sem conseguir, eu vim até aqui, né? Nessa luta para amamentar, não acredito que eu vou chegar aqui e não vou conseguir amamentar meu filho. E aí, assim, você gera uma culpa, né? Você começa a ficar culpado. Então, às vezes você vai seguindo algumas pessoas que você conhece, aí você vê a pessoa amamentando e tal. Eu ficava, gente, não é possível que eu não consiga fazer isso. E aí eu tentava, aí de repente eu desisti, né? Eu falei, não, eu não vou mais, eu quero parar por aqui, não tá sendo bom para mim, porque eu ficava frustrada, realmente. Eu me sentia muito culpada de não poder amamentá-lo, né? Assim, direto na mama, ter que tirar o leite e tal. Eu falei, não, para mim chega. Aí eu vendo o Instagram de uma amiga, né, que foi sua cliente, aí ela postou e tal, lá a geladeira cheia de leite, que ela tinha distração e tal, que ela conseguiu amamentar e tal. Conversei com ela, ela fez, a ideia é ótima e tal, falei com ela. Falei, não, a última tentativa que eu vou fazer vai ser essa. Eu vou tentar agora pela última vez, porque já estava assim muito, já estava gerando uma certa, não é depressão, mas a gente fica muito, assim, todo mundo te fala, Sim, você não, se assim, o que que você sente? Como se as pessoas te dissessem, você não, não é julgamento, mas você não vai dar, você não pode tentar mais um pouco, tenta mais um pouco, mas assim, não é você tentar, é a coisa da técnica mesmo. A gente digamos assim, orientado na maternidade, eu no caso fui orientada na maternidade, a colocar ele numa posição que ele se sentia totalmente, né? Então, quando eu pegava, ele já.
chorava. E naquele dia, eu vou confessar aqui agora para você, ao vivo, que eu peguei ele, que a gente estava fazendo a consulta, eu digo, meu Deus, vou passar vergonha aqui, porque ele era um escândalo, eu digo, vou passar vergonha. Eu já estava pensando, já naquele momento, eu estava mais tensa de trazer ele, para te mostrar, que você falou, não, eu quero ver ele na mamada e tal. Eu digo, gente, eu vou passar uma vergonha, porque ele realmente dava escândalo. Né? Tanto que Flávio já sabe, quando o Pedrinho ia amamentar, o choro dele já era tão de escândalo, que todo mundo já sabia que eu estava tentando dar a mama a ele, né? E aí que eu peguei, né, com você, ele foi simplesmente da forma que você me ensinou, eu coloquei tal a cabecinha, ele encaixou e pegou a mão. Eu fiquei assim, ó. No outro dia eu digo, gente, não é possível que isso esteja acontecendo. Sabe, para mim foi uma grande realização. Eu ficava assim viajando, Deus, muito obrigada. Sabe, eu tava ali na rede dando mamãe, ele agradecendo, como é gostoso a sensação, né? Como é bom poder botar o filho no peito, dar a mão, é uma delícia, assim. Então eu liguei para minha mãe, já fui fazendo um vídeo mostrando, então foi assim uma delícia, sabe? Foi, digamos que foi um marco assim da minha parte de mãe, né? Foi sentir Que, isso, né? que bom que você não desistiu, né, Jane? E Eu sempre falo para as mulheres para não desistirem no pior momento, né? É uma coisa que eu sempre falo. Na hora que você estiver assim, no pior momento, viva mais um dia. Viva mais um dia para depois você decidir com a cabeça fria. Se você toma uma decisão naquela hora que você está, né, sentindo muita dor, ou sentindo muito desânimo, ou sem, né, assim, sentindo que está no fim realmente da possibilidade, espera mais um pouco, fica com a cabeça mais tranquila para poder escolher, porque você não fica com a sensação de que você desistiu. Você pode escolher a qualquer momento interromper o processo. Ninguém é obrigado a se manter dentro de um processo que não está fazendo bem, né? Mas isso precisa ser uma escolha, porque depois, daqui a um tempo, você não vai lembrar da dificuldade. A dificuldade, a verdade. dor, tudo isso passa, a gente fica com aquela sensação de ter desistido, né? Então, quando a gente escolhe, não. Quando a gente escolhe, a gente diz, não, eu fiz uma escolha porque eu avaliei, né, toda a situação. Naquele momento, era o que eu conseguiria fazer, era aquilo. E você provou isso, né? Você decidiu, não, não vou desistir agora, vou tentar mais uma vez. E a partir daí as coisas começaram a se encaixar da forma como você desejava, né? É verdade. E assim, a mama que ele mais gostava, né? Porque agora eu fiz a rádio, então eu fiquei muito sensível, com a mão muito Ainda sensível. teve Mas isso, era né? principalmente a mama da cirurgia, né? A mama que eu fiz a cirurgia era a mama que ele mais amava, assim, de pegar. Ele pegava com maior facilidade, né? Então eu ficava, nossa, ainda bem que eu não tirei a mama, graças a Deus. Aí mandei a foto pro médico, o médico ficou super feliz, que foi ele que falou pra mim, Janice, de jeito nenhum tirar sua mama, você nem aqui em lugar nenhum do mundo vai tirar sua mama, porque você é um paciente jovem e tudo mais. Então, ele fez de tudo também para preservar a mama, né? Por conta da gestação, ele sabia da minha vontade. Então, assim, são profissionais e profissionais. A primeira que eu fui, ela disse automaticamente que eu teria que tirar o seio, né? Sem fazer exames específicos, sem saber do tipo de tumor, do que se tratava. Né? Já o outro médico não, ele analisou, foi com cuidado, esperou chegar todos os exames para poder fazer isso, né? Então, assim, foi a mama que ele mais amou, foi essa direita, que foi justamente a que eu tive o problema, né, do câncer de mama. Então, ele Sim. amava mamar nessa mama. Só que aí eu tive que parar de dar na mama porque eu passei pelo processo da rádio, né, da radioterapia, que eu tive que começar logo em seguida, após o nascimento dele, né. Isso. E aí você passou por 18 sessões de rádio, foi isso? Desculpa, Você cortou. passou depois por 18 sessões de rádio? Isso, fiz mais 18 sessões de radioterapia e aí foi mais assim complicado, porque já tinha a questão do leite, né? Porque o leite já estava vindo, então precisava manipular essa mama, né? Uma mama que a gente vai recebendo radiação, ela vai ficando queimada e aí o bico, e aí eu continuava dando mamar a ele, né? Até que feriu o bico e não fechou mais por conta da rádio, né? Porque vai deixando muito sensível. Então eu passei esses 18 dias na luta com esse bico inflamado, não aguentava tocar, e foi mais outro processo, né, que eu vivi aí, que foi assim mais complicado em relação à questão da amamentação, né, por conta da radioterapia. E foi uma demanda assim complicada, mas não parei, era o que até o médico conversou comigo, ó, se você quiser, a gente você pode parar de dar amamentação para fazer a radioterapia, né? A outra disse, não, você pode amamentar durante a radioterapia, você vai escolher. Eu falei, não, eu vou tentar amamentar. Enquanto eu estiver aguentando, eu vou dando. Aí fui continuando tirando leite, mesmo sem conseguir dar ele, mas eu faço a retirada, né? Agora já tá bem melhor, então mas eu tiro leite e dou. Mas ali tentando manter pelo menos os 6 meses dele, né?
Sim. Até E 6 meses, vamos tentar. vai conseguir, ué. Já chegou até aqui. Ele tá com quanto agora? 4, né? Vai fazer 5 agora, né? Mês que vem, já tá com 5 meses. Nossa, já tá aí. E como é que tá hoje o processo dele de amamentação? Ah, super tranquilo, né? Já acordo de manhã, porque antes eu tinha que ter todo um processo, colocar ele de uma forma, aí vou com cuidadinho colocando, mas hoje não, já chega, ele já vira, já vem com a boquinha, já brinca no peito, aí solta a mama, aí olha pra mim, depois volta. Então, assim, ele já gostou disso, né? A gente criou uma relação. Né? As dicas, assim, que você me deu mesmo, porque, assim, é aquela relação mesmo de mãe e filha. Então, tomar banho juntinho, sentir a pele, né? Conversar, botar música. Então, todo esse, digamos, esse preparo, né, psicológico principalmente, porque assim, o que eu entendo? Quando você está muito desesperada, você quer que seu filho pegue a mama, você fica nervosa. Então, eu ficava nervosa no início, eu ficava estressada, porque eu queria que ele pegasse a mama, ele não pegava, aí eu ficava aquela, né, nervosismo e dava tudo errado. Então, eu fui começando a Sim, entender, né, como era o processo, que ele tinha que aceitar primeiro. E aí a gente foi criando esse vínculo, né? Que hoje ele para, olha pra mim, mama, dá risada. Então a gente tem essa coisa, né, gostosa. Então delícia. a gente criou essa conexão mesmo, né? Ele entendeu que o peito não é o inimigo dele, né? Que Sim. antes era, né? Antes era, o peito era inimigo e a mamadeira era amiga. Então aí, muitas vezes, dessas tentativas dos 2 meses que eu fiquei tentando, eu dava o peito, não queria, eu já botar, aí eu desistia logo. Não, vou dar logo a mamadeira, porque aí ele se acalma, eu acabo com esse estresse, e assim, sabe? Mas aquilo ali por trás ia me deixando mais nervosa, né? Mais, assim, triste. Eu digo, gente, eu vou ter que ter outro filho. Olha o pensamento da pessoa. Eu vou ter que ter outro filho, porque eu quero passar por isso de novo, mas eu quero conseguir, desde o início, fazer tudo certinho, né? É tanto que eu digo, não, o próximo vai ser todo certo, desde o início, tudo certinho. Mas Deixa eu te assim, contar uma coisa. Não tem tudo certinho, Jane. Não tem. Não pensa não isso. tem certo, como você Não não né? Não tem. tem Não tem certo de nada. garantia de que vai ser tudo certinho. Pode ser que tenha, mas não É tem verdade. garantia, né? Então, se você quer ter outro filho, arranje outra desculpa. O Fábio está aí assistindo. Então, vocês se resolvem por Tá outra vendo? justificativa, porque não tem Pois é. garantia. E você tá vivendo isso de uma forma muito plena. A amamentação é isso, é esse vínculo, né? É esse contato, é essa satisfação que você está tendo quando você está com ele, né? Ele ainda toma Pois é. leite complementar, leite ordenhado de alguma forma? Sim, eu complemento, às vezes eu tiro, principalmente da mão direita, né, que eu não consigo colocar direto, então eu tiro, dou a administração ou outro também, às vezes à noite, para não ter que, né, durante a noite, às vezes ele acorda mais, então dou essa mamadeirinha, né, mas ele não deixou de querer a mama, sabe? Foi bom por isso, porque não sei como, né, tem a confusão de bicos, mas graças a Deus ele ficou assim, sabe? Aceitou de boa, tipo, curtindo as duas coisas, né? E, assim, o que eu posso te dizer em relação ao que eu passei durante o processo contigo foi o seguinte: é aquela coisa da cobrança, sabe? Eu vim me cobrando muito, eu preciso amamentar, preciso amamentar. E quando a gente conversou, você falou pra mim assim, Jane, você não tem necessariamente que amamentar ele. Vá, faça a tentativa. Foi alguma coisa que você me disse assim: você não tem necessariamente que conseguir amamentar, mas vá dando como se você não tivesse que amamentar. O que ele vier, pronto. Então eu entendi isso. O que viesse pra mim ali seria bom. E foi, desde o início. Foi incrível. Parece que foi uma coisa assim, colocada, sabe? No mesmo dia ele pegou, já de noite eu dei que ele dormiu, que relaxou, assim, sabe? Então eu digo, gente, não é possível. Então é aquela cobrança mesmo, né? O apoio emocional que a mãe precisa ter nesse momento, né? É tanto que hoje eu Sim. trabalho com gestante, assim, tem uma gestante até que eu estou fazendo um projeto do quartinho do bebê. Eu falei, olha, procure urgentemente, urgente, eu vou te passar o Instagram, já até passei, né, do Oh, aleitamento materno, tem que ter esse suporte, porque ela, tô passando bucha, tô passando, tomando sol, eu falei, olha, esqueça tudo isso, minha filha, vá procurar um especialista, porque vale muito a pena esse acolhimento, né, esse acolhimento que eu acho que toda mãe precisa, toda mulher, na verdade, precisa, né, ter durante o processo. sim. Então, eu acho que Isso que você viveu com o Pedro, ele estava já com aversão à mama, né? Ele não aceitava mais nem ficar na posição para mamar, porque as tentativas já tinham ficado estressantes, tanto para você quanto para ele. Então, essa aproximação sucessiva precisava ser feita antes, né? Ele já pulou etapas. Quando você começou a aproximar, que rolou esse vínculo, que rolou esse conforto,
ele já pegou o peito, já foi, né? Às vezes a criança não passa, ela precisa voltar a se acostumar a estar perto do peito, né? A estar naquela posição, sabendo que é um lugar seguro, que não ia ser um lugar de estresse, né? Dele ter que mamar. Ele tinha uma forma de se alimentar, ele estava seguro, mas ele podia se aproximar de você. E ele já fez assim, né? Tipo, no momento em que você sentiu isso, que você transmitiu isso para ele, era o que faltava, ele encaixou e foi, né? Vocês são uma dupla incrível, né? É verdade, foi uma conexão bacana. E assim, nossa, eu acho que de tudo que eu digo assim, durante o processo que eu passei até hoje, eu acho que essa parte da amamentação é a mais importante. Eu acho que tem que ter sabe, tem que ter esse suporte. Desde o início, eu acho, desde o início da gestação, você já tem que receber esse preparo, essa orientação, porque eu acho que todas as outras coisas são previsíveis, menos essa questão do peito, sabe? Então, você tem que ter uma técnica, exemplo, porque acaba que a mãe, ela acaba aprendendo a ser mãe com o filho, né? De tudo. A dar banho, Sim. não sei o quê. Mas essa parte da amamentação, cara, é incrível. Eu acho que precisa realmente, sabe, ter essa Eu coisa. sou Antigamente eu não sei suspeita para como era. falar. Eu sou suspeita para falar, mas a minha Uhum. paixão mesmo é prevenção, né? Antes do bebê nascer, você já tem informação de qualidade, você já está, óbvio, como eu falei, né? Nada é garantia de nada. A gente não tem como ser tudo perfeitinho, tudo sair conforme o indicado. Mas se a gente evita o que atrapalha, já ajuda tanto, sabe? Se você não tá ali à mercê de informações incorretas, de pessoas que vão te dizer que seu bico é invertido, sendo que o seu bico não era invertido, ou mesmo se fosse, saber que teria jeito de manejar ali, que teria forma, né? Confiar na sua capacidade e na capacidade de Pedro, de conseguir o que vocês conseguiram depois, né? Então, eu acho que realmente é fundamental. Existem muitas formas de fazer isso, né? Não só com a consulta pré-natal, mas hoje tem tanta informação. No meio de TV mesmo, eu tento trazer sempre informações de qualidade mesmo, né? Quem tiver gestante aí que for lá. Tem um dia que eu falo só sobre pega, tipo 1 hora falando só sobre a pega do bebê. Então, assim, foi muito completo. Então, assim, se uma pessoa que está gestante já assistir aquilo ali, nossa, já vai ter ali uma informação de ouro mesmo. E a questão da pega também é super importante, né? Porque assim, uma coisa é ele vir, mas ele manter aquela mamada. Então, dicas tipo abrir a boquinha encaixar, porque antes ele começava a mamar e doía muito. Então, doía e eu já soltava, né? De não, aí não tá dando, porque ele tava tendo essa pega errada. Então, até com a própria técnica, a gente vai aprendendo, né? Na hora que ele tá vindo já abrindo a boquinha, então ele já vai ali, já vai certinho, manejando a mama. É tanto que teve uma amiga minha que me ajudou, né? Até enfermeira, acho que ela tá até online aí para fazer a relactação, né? Isso? Acho que é Sim, relactação. colocar a sondinha no peito. Isso. E aí nem precisou, porque logo em seguida que eu comecei contigo, ele já foi fazendo né? Já estava assim tão desesperada que tudo que você pensar eu já tinha tentado, né? Tudo e mais um pouco. Já tinha tentado nessa questão da mama, né? Ganhei bico de silicone, tudo eu já tinha, sabe, tentado até então, mas é a questão realmente Uhum. da técnica, do manejo, da forma como ele pega, de manter a mamada ali, né? É tanto que às vezes ele mama em 10 minutos, mas ele já fica satisfeito. E é guloso, Sim, viu? depende da quantidade que ele consegue extrair ali, né? Da eficiência ali Não daquela para não. mamada. Juliana, depois Maravilhoso. engravidar, já fica a dica. Juliana, amiga minha, que já tá aí nos planos de engravidar no que vem aí, ó. Com fé em Deus. Pois é. Jane, a gente está com 10 minutos. Eu sempre gosto de ir interrompendo um pouquinho antes, porque às vezes o Instagram fecha e eu quero muito que essa live fique salva, né? Então, já quero te agradecer de novo, né? De coração, pela honra que Eu que você me agradeço. deu, que você nos deu, né? De vir aqui contar a sua história, uma história tão inspiradora, né? Para pessoas que estiverem passando por qualquer fase da vida, a sua história é uma inspiração. Deixar aqui, gente, a informação de que a amamentação previne câncer de mama. Então, o seu processo de amamentar Pedro também está te beneficiando nesse sentido, né? Tem as pesquisas que Não, coisa mostram que a boa. cada ano de amamentação reduz o risco, né, em mais de 4%. Então, é algo realmente muito benéfico, né, para as mulheres. Então, a gente está agora vivendo esse outubro rosa, né, e a gente precisa falar disso, do apoio necessário para que as mulheres amamentem com qualidade, né, e de forma mais tranquila.
Porque não dá para a gente levar a amamentação como se algo menos importante, ou não levar em conta o desejo da mulher de amamentar, né? Se a mulher quer amamentar, se tem alguém que quer amamentar, a gente precisa segurar na mão dela e seguir até o limite, né? Até o limite dela mesma. Então, Verdade. muito obrigada por estar aqui. Obrigada a todo mundo que assistiu. E Ah, quero eu que que você fale do seu agradeço trabalho você. também. Quero agradecer antes a Juliana, que está aí, lá de Brasília, que foi quem me deu a maior força para eu continuar. Quando eu estava para desistir, ela, não, você vai procurar banco de leite, não sei o quê, tira a mamadeira, enfim. Então, assim, agradecer essas pessoas que me deram esse carinho, né? E muito, muito de verdade, toda a minha gratidão a você, que, assim, foi fundamental nesse processo, de verdade, né? Assim, tá aqui hoje, sabe? Para mim é muito importante, porque eu posso falar um pouquinho da história, de tudo que eu passei, e dizer exatamente às mães, às futuras mamães, né? Queiram sim amamentar seus babies, né? Vale muito a pena. É muito gratificante a gente poder, né, fazer esse momento de conexão que é só seu e dele, né? E assim, é muito bom. E daí daqui para diante, né, como você sabe, eu trabalho com projetos, mas agora eu quero poder ajudar também um pouquinho as mulheres que precisem dessa questão, né? Esse mês de outubro, eu recebi muitas mensagens até da própria oncologista, do meu caso, já tiveram mais 3 grávidas, né, que estão passando pelo mesmo processo de quimioterapia e tal. E ela perguntou se podia dar meu número, lógico, com certeza. Então, assim, eu quero poder ajudar e passar para as pessoas que é possível, né? Tudo é possível. Então, assim, mesmo pela rádio, que foi muito dolorosa, todo o processo, mas tudo passa, sabe? Tudo passa, tudo se ajeita. E ter mesmo foco, ter fé, que vai chegar, sabe? Vai chegar a sua cura. Eu, graças a Deus, já tive alta, né, do tratamento. E agora tô aí, vou curtir o baby, né, um pouquinho. Sim, fazer as fotos com o Finalmente, Steel né? Baby. Fazer as fotos, fazer o chá de fraldas que eu não fiz, fazer o quartinho do bebê, né? Porque tem uma Tudo amiga que minha que tá você aí, tiver direito. Patrícia, que ficava mandando uma amiga, já comprou não sei o que, eu não comprei nada, manta, não comprei nada. Ela fez a feira para mim, trouxe tudo. Então, assim, foi uma loucura. Eu diria que essa gestação foi diferente de tudo, mas que muito recompensadora, viu? Fantástico. O Obrigada, perfil Dai, tá de aqui. coração. Foi ótimo estar aqui. Você é incrível. O perfil tá aqui, como me curei. Jane é arquiteta, ela já falou aí que está planejando aí um projeto que tem um quartinho de bebê, então já Sim, entrei no seu perfil profissional também, maravilhoso. E, ótimo. e é isso. Quero deixar aqui o convite para outras mulheres que quiserem compartilhar suas histórias de amamentação, ou se você conhece alguém que tem uma história de amamentação que queira ser compartilhada, manda uma mensagem para a gente poder trazer mais gente aqui, para a gente valorizar, para a gente aumentar ainda mais essa cultura do aleitamento materno, né? A gente precisa espalhar histórias de sucesso, histórias de dificuldade, histórias, enfim, das mais diversas, para a gente entender que tudo é amamentação, né? Como eu falei, não existe a história perfeita de livro, né? Mas todas são histórias e são perfeitas do jeito que são, né? Então, é isso. Muito obrigada, Jane. Obrigada a todo mundo que está aí. Os comentários estão lindos, gente. Obrigada por estar todo mundo Eu que aí agradeço a todos. comentando, por todo o carinho, por Jane. Incrível ver como você é uma pessoa amada, né? Vocês merecem todo esse carinho que vocês estão recebendo. E a gente se vê por aí, tá bom? Vamos nos ver sim, com certeza. Eu espero que você possa continuar seu trabalho lindo, pegando na mão das mães e trazendo para você, porque você é maravilhosa, você faz isso com muito amor e carinho. E assim eu posso Ah, dizer que o mérito é todo de vocês. O mérito é todo de vocês. Eu estou aqui fundamental, né? sentadinha, só compartilhando algumas coisinhas e vocês que vão com essa garra, com essa força e que colocam tudo em prática. Um beijo, querida. Boa noite. Que a outra já está ali gritando se eu acabei, que ela deve estar com mais fome ainda, porque nunca vi comer tanto. Boa noite para todo mundo. Um beijão. Um beijo a todos. Beijão. Tchau.